Peço licença a vocês três agora para a gente prosseguir com o assunto de política. Nossa atenção agora vai para o MDB. Uma ala do partido tenta viabilizar o apoio do partido à candidatura de Lula. Essa ala se reuniu hoje à tarde em São Paulo com o ex-presidente Michel Temer e defendeu que a definição da disputa presidencial no primeiro turno seria uma espécie de antídoto contra um discurso golpista, entre aspas, está colocada essa expressão, do presidente Jair Bolsonaro. A repórter Adriana de Luca traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Adriana. Dos que nos acompanham, essa ala do MDB conseguiu o apoio do ex-presidente Temer durante essa reunião que aconteceu hoje em São Paulo. O Temer disse que vai conversar com o presidente do MDB, Baleia Rossi, e sugerir essa possibilidade de adiamento da convenção do partido, que está marcada para o dia 27 de julho. Esse tempo aí, segundo essa ala, seria necessário, teria que ser um tempo hábil para que essa ala articulasse com os dirigentes do MDB uma desistência da disputa à presidência neste ano e também um apoio à candidatura do ex-presidente Lula, o que aumentaria as chances de uma eventual vitória do petista ainda em primeiro turno. Só que depois dessa entrevista aí do ex-presidente Temer, Baleia Rossi se manifestou sobre o assunto e negou a possibilidade desse adiamento. Nas redes sociais, Baleia Rossi escreveu que a data da convenção para oficializar o nome de Simone Tebet como candidata a presidente está mantida e será no dia 27 de julho. A senadora também se manifestou no começo da noite, postou uma foto com Baleia Rossi e também reiterou o seu nome, a disputa presidencial e a data da convenção. Volto com vocês. Obrigado, Adriana. Boa noite para você. Thaís, o que o MDB quer? William, o MDB quer ganhar tempo, quer que o ex-presidente Michel Temer convença Baleia Rossi a deixar essa convenção para o prazo final, que é o dia 5 de agosto, para até lá conseguir, de fato, formar uma maioria no partido a favor da desistência da candidatura própria. Qual que é a avaliação dessa ala que apoia o ex-presidente Lula? É a de que a eleição, justamente por todo esse cenário que a gente traçou até agora, ela precisaria ser resolvida em primeiro turno. E por quê? Porque muito dificilmente, segundo a avaliação desses integrantes do MDB, se consegue anular uma eleição em primeiro turno. Porque a avaliação deles é que não é só uma eleição presidencial. Você envolveria todos os concorrentes, inclusive deputados, senadores, governadores. Então, essa é uma das teses, que resolver a eleição em primeiro turno é, sim, o antídoto para esse discurso do presidente Jair Bolsonaro de que pode, eventualmente, questionar o resultado da eleição em outubro. A mim me parece uma teoria pós-facto, mas a Raquel está me pedindo a palavra. Só complementando a informação da Adriana e da Thaís, eu falei há pouco com um interlocutor muito próximo do presidente Michel Temer e ele e Baleia Rossi já se falaram. Temer colocou para ele esse pedido dessa ala de que para adiar a convenção, Baleia disse o que disse em público, que não há como fazer isso, que você tem também o PSDB, o Cidadania e Temer pediu a ele que pelo menos então converse com esses outros líderes porque o partido está muito desunido. Agora, William, tem uma costura meio que ainda não dá para saber onde ela vai dar sendo articulada. E tem empresários de peso que estavam por trás da candidatura de Simone Tebet. Eu digo por trás no bom sentido, apoiando, né, publicamente, Nós vieram aqui, inclusive, com uma nota. E nos últimos dias, eu ainda estava de férias, nos últimos dias... Nada acontece quando você está de férias, tudo bem. Nos últimos dias, eu comecei a receber mensagens dessas pessoas de que muita preocupação, que a candidatura da Simone não está decolando, que não está andando, e uma movimentação desses empresários para convencer o próprio Michel Temer a se candidatar. Temer também não tem uma perspectiva boa de voto, a gente pelo menos não viu nenhum nome dele testado nas pesquisas, mas eles acham que Temer é mais conhecido. O presidente Michel Temer diz que para eles, nos bastidores, que para ele se candidatar teria que ter um chamamento
público aí de vários partidos, da própria Simone, para que ele coloque o nome dele. Agora, é simbólico que no meio dessa articulação toda, ele esteja sentado com a ala do MDB que não apoia Simone Tebet. Calheiros, ouvindo que não apoia que ele Simone Tebet. Caio. Acho que tem uma questão fundamental aí, que é a sobrevivência política desses caras que, primeiro, porque o Lula é forte nas regiões. A gente falar, nossa, são 10, 9 do Nordeste, mais Amazonas. Mas principalmente, se eles já tentam levar o partido para a candidatura Lula no primeiro turno, eles se igualam aos outros partidos, que são 7 partidos da coalizão do Lula, que se o Lula ganhar, e hoje ele é favorito para ganhar, vão estar na frente na divisão dos espaços do governo Lula. Então não vamos ser assim também, é só a democracia ou é só mais fácil de conter o Bolsonaro no primeiro do que no segundo turno, porque tem uma questão de disputa de espaço do governo Lula 3 clara, do MDB com o PSD, que são os 2 partidos que a turma do PT, o Lula e a coalizão do Lula planeja como uma coalizão ampla e até PSDB também, né? Distribuir, fatiar essa esplanada entre os 7 partidos oficialmente da coalizão do Lula, que são 7 partidos de esquerda, mais os partidos de centro, MDB e PSD. Excelente provocação, Caio. Thaís, o que nós estamos vendo, na verdade, é a montagem do primeiro governo? William, na prática mas eu tendo aí muito... Porque, na verdade, o que eles estão fazendo é o seguinte, oferecendo apoio ao Lula no primeiro turno, na esperança de que, sendo o primeiro turno o embate decisivo, eles já saiam junto. Claro, mas isso está bastante claro desde o início, então, né? A história de que é melhor isso do que aguentar o golpismo do Bolsonaro, isso aí é para quem quer acreditar, né? Não, tudo bem, William, pode ser que sim, mas assim, a gente está vendo o presidente Jair Bolsonaro dizendo com todas as letras também, entendeu? Não dá... Eu acho que ontem a gente tratou muito disso. Não dá para apenas tratar como balela. É claro que o MDB é o MDB pragmático de sempre. É o MDB que, sim, já está projetando um governo Lula. Sim, já quer os seus espaços. Muito provavelmente já tem os seus espaços definidos. Mas também tem uma questão que é maior. Afinal de contas, a gente está falando dela há bastante tempo, né? Que é esse questionamento. Quando o presidente Jair Bolsonaro reitera e diz várias vezes que esse resultado muito provavelmente ele não vai aceitar, uma definição em primeiro turno, de certa forma, ela acomoda mais fácil. Essa é a avaliação. Os empresários que apoiaram Simone Tebet devem estar achando que política é algo inescrutável. William, ali tem uma esperança nesse empresariado ainda de uma construção da terceira via. Por mais difícil e complicada que ela seja. Sim, agora em torno do nome do próprio Michel Temer.